Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre a hipnose quântica, a preparação da hipnose quântica. Este é um novo vídeo, um pouco mais atualizado. O anterior já tinha 2 anos que estava no ar, vamos dizer assim, e nós temos novas informações. Então, estou aqui para atualizar. Em primeiro lugar, a hipnose quântica pode ser online, pode ser presencial? Sim. Nos dois casos, existe uma proteção muito grande da equipe e do próprio trabalho, né? Então, pode sim. Segunda pergunta, e se eu não enxergar nada? Se eu não ver nada? Resposta, a maioria das pessoas acha que vai enxergar como se estivesse de olho aberto. E não é bem assim. Quando a gente fecha o olho, os objetos, eles não perdem a forma, mas eles ficam nublados, né? Então, todo início de hipnose, há uma dificuldade de você identificar aquele formato ou aquele local, e quanto mais tranquilo você fica, mais nítida fica a imagem, tá? Terceiro, posso fazer sentado? Não, não, porque você precisa estar bem relaxado e, de preferência, deitado na posição mais confortável. Se você quer ficar de lado, pode. Se quiser ficar com a barriga para cima, pode. Se quiser recostar um pouco para cima, pode, desde que pescoço e cabeça estejam mega apoiados e confortáveis, tá bom? Senão você vai ficar com dor no final da hipnose. Depois, eu vou perder a consciência? Não. É necessário que a pessoa esteja acordada, porque ela precisa narrar, você vai precisar narrar, descrever o que você está sentindo, percebendo alguma repercussão no seu corpo, o que você está compreendendo. Muitas vezes a gente só sabe, e aí tem que falar o que sabe. Às vezes, vem imagem como se fosse um quadro. E aí você precisa narrar, olha, estou vendo um print de tela, assim, um quadro, né? Uma imagem estática. Ou seja, se você estiver dormindo, você não fala. Se você estiver dormindo, a gente tem que acordar, mas eu não posso te acordar. Então, se há essa dificuldade da sua parte, nos avise, porque talvez a dinâmica que é imposta, né, colocada ali na hora, seja a ponto de você ficar falando o tempo todo comigo, ou um profissional que está fazendo, tá? Uma outra pergunta que sempre falam e se eu não souber o que dizer? Aí eu vou dizer o seguinte: você em hipnose, acessando o subconsciente, não é você que tem que saber. Você precisa narrar as impressões e deixar fluir, como se fosse uma torneira, né? Você abre a torneira, você dá vazão ao fluxo de água e a informação vem do subconsciente, do seu eu superior, do seu eu divino, do seu anjo da guarda, do seu mentor, vem dos próprios conhecimentos mais profundos que nós conseguimos acessar quando estamos em ondas cerebrais ideais. Quais são as ondas ideais do cérebro, Márcio? Vamos lá. Ondas beta é quando a gente está acordado, para atravessar a rua, para dirigir, para falar, você está prestando atenção, um pouco estressado para não correr nenhum risco, não entrar em nenhum acidente, nada disso, né? Então, as ondas beta, ela necessariamente te exigem você estar desperto, acordado e estressado, de atenção, medo, um pouco de, né, prevenção. Aí a onda mais tranquila, alfa, você está acordado e tranquilo. Não tem estresse e tem um relaxamento.
E às vezes você está conversando comigo ou com alguém em ondas alfa e acessando, ó, muita coisa dos seus, vamos dizer assim, dos seus mentores, do seu eu superior. É. E já dá para fazer hipnose com ondas alfa. Só que a hipnose você fica como se tivesse assim, muito superficial. O aprofundamento não é o ideal. Fica muito superficial. Fica entre o ego, o que critica, quase ondas beta, né? Que critica, o que fica nervoso, e o que duvida, o que atrapalha, o que sabota, o que fala para você assim, o ego. Fala assim, ó, você não tá vendo não. Aí você tá vendo, você fala, "Ah, não vou falar." Ou o ego fala assim, ó, você não vai falar isso, né? Ah, meu. E que sai como um pensamento assim, ó. Eu acho que é melhor eu não falar que eu tô vendo uma pedrinha aqui. Que ridículo. Não, não posso falar isso. Não posso, não posso. O que que ela vai pensar de mim? Isso é ego puro. Viu uma pedrinha, falou, estou vendo uma pedrinha. Saiba que o conteúdo que está vindo não é você que está patrocinando, e sim a inteligência suprema ou informações que estão no seu subconsciente que vêm para limpeza, para desbloqueio, para tirar traumas e tudo mais, tá bom? Vamos lá. É, ondas beta, alfa, teta. Ondas teta já são ondas mais calmas, aonde você está quase dormindo, mas ainda não dormiu. Esta é a onda ideal que a gente utiliza bastante para fazer fluir o que está no âmago da sua vida, para trabalhar terapeuticamente e não como curiosidade, viu? Você que só quer fazer hipnose por curiosidade, não é legal, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. As ondas teta são aquelas ondas cerebrais que a regeneração celular, há uma autocura quando a gente dorme assim profundamente, há uma restauração total. E as ondas teta, você não está dormindo, mas existe uma regeneração celular ali. Então, ali já começam a vir, vem uma parte terapêutica que só de você ficar ali em silêncio, de olhinho fechado, eu peço sempre para cobrir os olhos, porque a luz solar ou a luz elétrica, né, direta ou indireta, ela dá uma interferida, porque a gente fica um pouco assim, agitado com a luz, né? Tá bom? Mas se você não gosta de cobrir os olhos, avisa que a gente não cobre, mas se eu perceber, né, ou o terapeuta perceber que você não está conseguindo relaxar, porque você olha de um lado para o outro, que abre o olho, e faz assim, não vai conseguir entrar em hipnose, e aí a gente pede para que acalme, feche o olho, tá bom? É gravada a sessão? É filmado? Sim, é importante que seja filmado por vários motivos. Um, segurança da sua parte e da minha. Dois, monitoramento dos sinais vitais, da tranquilidade do outro lado, do seu lado, do meu lado. Três, não dá para lembrar de tudo. É como se fosse um sonho, quando você acorda, você se lembra do sonho, daqui a pouco virou a cabeça, saiu andando, já não lembra de quase nada. Depois de um dia inteiro de um trabalho mexendo com outras coisas, quando chega à noite, você não lembra nem que você sonhou. Então, nós registramos e o arquivo, o material é seu. Não é que fica assim, por algum tempo, fica disponível para que você possa acessar. É necessário, sim. Então, é arquivo de áudio e um outro arquivo de áudio e vídeo. Por isso, você precisa usar equipamentos bons, que estejam com bateria no recarregador o tempo todo. Isso para os casos online, né? De preferência, esse tipo de fone aqui, ó, haste, que assim, com aqui, ó, áudio
aqui, assim, de preferência com fio. Mas se não for possível, você tem outro tipo, é Bluetooth, aguenta 4 horas? Tá bom. Se não, vai aquele outro que é normal aqui, normal do fiozinho, e você só tem que garantir que o microfone não vai parar lá no seu pescoço, lá atrás, porque a voz não vai captar. Eu não vou entender e nem você vai entender quando assistir. E é importante que a comunicação esteja fluindo. O equipamento não deve atrapalhar. Se você não gosta ou não tem nem fone, nem microfone, então vou falar assim: se você fizer com o celular, traga o celular, aponta que ele está te filmando aqui, rosto e colo, aqui, para eu ver a respiração e movimento com a mão, e mas que chegue bem próximo para eu te escutar e você me escutar e escutar o barulho ao redor, né? Mas assim, é uma possibilidade. Ou MacBook, notebook, iPad, tablet, a mesma coisa, chegue bem próximo, porque às vezes a tecnologia que tanto nos ajuda pode dificultar. Agora eu vou explicar o porquê. Tópico seguinte: quando você tem muita energia, energia mesmo, não estou falando disposição, alegria, não, energia física, né? Eu tenho bastante, eu sou médio de efeitos físicos, que é os tubos, né? E se caso você também tem bastante energia, tem conexão com seres mais fortes, não, de frequências mais altas, costuma travar um pouco o celular, computador. Por isso, assim, ó, feche todos os aplicativos, programe lá no Não Perturbe, tire as notificações, garanta que toda a internet, toda a bateria seja só para gravar aquele tempo da hipnose. Em média, pode ser celular ou outro tipo de aparelho, né? Mas todos têm que estar na tomada, tá? Todos têm que estar na tomada. Márcia, acabou a luz. E agora? Nós não vamos começar a fazer. Nós vamos aguardar a luz voltar ou reagendar sem custo, tá bom? Só não garanto que a minha agenda consiga atender imediatamente. Às vezes fica para 1, 2 meses para frente. Mas a gente sempre tenta colocar o mais próximo possível. Márcia, eu não consegui visualizar, não vi, não senti, não isso, não aquilo. Bom, se você fez tudo bonitinho, né? É quase impossível uma pessoa não sentir nada. O que acontece é o ego. O ego é um grande vilão. Vou falar logo em seguida. Mas se o ego atrapalhar, nós reagendamos também, tá bom? E aí reagendamos literalmente bem mais para frente e vou dar umas listas para você fazer meditação, respiração, identificar o ego, trabalhar o ego, tá? Mas não se preocupe, nós sempre utilizamos o bom senso. Então, agora nós vamos falar do ego. Quem é o ego? O ego é uma parte nossa, mas não somos nós. O pensamento do que é teoricamente o ego, porque ó, vamos diferenciar. O que a psicologia fala? Ego é um mecanismo de defesa, importante para a constituição de uma personalidade. Ele protege para você não ficar doido e não correr risco. Na espiritualidade, nos trabalhos espirituais ou terapêuticos, ego é um autossabotador, geralmente o que faz bullying com você mesmo, geralmente um inimigo que não deixa você se concentrar. Ele duvida de tudo, ele questiona tudo, ele atrapalha, ele dificulta. E muitas hipnoses não são possíveis ser realizadas porque o ego da pessoa é muito forte, só que o ego não é a pessoa. O que que significa isso? Se você realmente quer fazer esse mergulho, é você que manda no ego.
Não é o ego que manda em você. Então, é o trabalho da identificação. Ops, esta frase é do ego. Eu vou dar uns exemplos. Não, não estou vendo isso. Não, não tem ego nenhum aqui. Ops, não tem eu superior nenhum aqui. Ou não tem ego nenhum aqui. Sou eu. Só que a Márcia não está conseguindo me colocar em hipnose, não. Não sou eu que coloco você em hipnose. É você que relaxa e me relata o que está percebendo, né? Então, assim, é, se a pessoa tem bloqueio do ego para se comunicar, precisa ter um preparo bastante apurado, bastante forte. Porque senão é melhor nem fazer a hipnose. Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, né? E é complicado, porque uma vez que a gente presta o serviço está prestado, né? É claro que a gente tem um bom senso, a gente pode reagendar, mas fica a dica que os donos de egos inflados ou muito murchos, eu sei de tudo, ou eu sou burrinha, eu sou incapaz. Não, gente, nós vamos mergulhar terapeuticamente, quanticamente, em busca de resolver nós, de traumas, de medos. O que o seu eu superior quer que você saiba? O que a fonte criadora quer que você compreenda? Por quê? Quem te leva para aquele determinado minuto, dia e hora, não sou eu, é a sua equipe. É verdade, você tem uma equipe, eu tenho uma equipe. A hipnose quântica é o seguinte: eu estou aqui, a minha equipe está aqui, você está aqui, a sua equipe está aqui, e o trabalho é feito aqui e passado para cá, e nós relatamos e falamos, e aí então é um trabalho em equipe, em conjunto, acessando o subconsciente através de uma grande proteção energética, uma grande blindagem de segurança, somente seres de luz são permitidos entrar, e quando intrusos tentam furar um bloqueio, eles avisam e a gente toma as providências, tá bom? Aí, um outro questionamento que é muito comum de acontecer. Ô, Márcia, eu tenho medo porque vai que eu vejo um negócio que eu não gosto. Então, primeiro, você tem que ter consciência qual o objetivo. Quando você tem um objetivo claro, uma intenção clara, os seres superiores preparam para atender o seu objetivo, a sua intenção e também para que transmitam algo para você e existe um filtro amoroso. Não falam nada e não mostram nada para te prejudicar, porque quem são os seres de luz? Vocês acham que eles são do terror? Não é não, não é não. Eu sou testemunha porque nas experiências que eu passei, olha que eu era medrosa, hein? Eu tinha medo de fazer, mas quando eu descobri o quântico, eu quis fazer, porque falaram, olha, são seres de luz, né? É para curar traumas e resgatar fractais e tudo, apesar de eu não compreender muito o que seria isso, porque também nem teve tanta explicação na época que eu fiz. Mas eu explico para vocês por quê. Eu recebi aulas desde o primeiro dia, desde o momento que eu fiz a hipnose quântica, e eu percebi na minha vida que eu estava livre. Eu estava livre de algemas que eu tinha, porque energeticamente nós chegamos muito próximo de um momento de trauma meu, e só de chegar ali, ó, amorosamente, os seres superiores já vão liberando. E aquele conteúdo que estava reprimido ali, que nem foi traumático, porque eu nem vi, mas eu fiquei sabendo, fez assim, ó, né? E nós aqui trabalhamos com multidimensionalidade. Temos equipamentos em outras dimensões que aqui na fisicalidade não temos. Então, se você tem chip, implante, artefatos, se você tem equipamentos do mal,
E se for permitido naquele momento da sua hipnose quântica, é removido. Mas só na hipnose? Não, existem outros tipos de atendimento que também fazem, né? Não, não existe só hipnose quântica na vida, hein, pessoal? Tá? Eu estou tentando explicar aqui, preparando ou tentando esclarecer o que é a hipnose quântica. E eu devo soltar isso assim no aberto, tá? Não vai ficar mais só para quem fizer a hipnose. Vai ficar aí atrelado ao formulário e também atrelado assim, ó, para quem tiver interesse em saber, a informação não é minha, a informação é de todos. Eu recebi aulas da espiritualidade, e recebo como se fosse uma supervisão. Quase que depois de todo atendimento, eles me passam informações, eles confirmam, quem são eles? A minha equipe, a minha equipe. É, se nós estamos indo por um caminho esquisito que não tá, a pessoa não está relaxando, eles me intuem e o meu eu superior é muito, muito presente nas hipnoses. Por isso que eu digo que é uma aula atrás da outra, porque é uma aula na sessão de hipnose e uma aula após sessão de hipnose, então eu aprendo bastante. Não existe uma hipnose igual a outra. Não existem duas idênticas. Mesmo jeito que não existem duas pessoas idênticas, por mais parecidas que possam ser fisicamente, por serem gêmeos, univitelinos, mas não existem duas pessoas idênticas, como não existe duas digitais idênticas. Então, não existem duas hipnoses idênticas. Existe um grupo um pouco parecido, né? Porém, quando você faz a primeira, a segunda, a terceira hipnose, cada hipnose é diferente também. Por quê? Depende do momento de vida que você está passando. Às vezes você está passando por um momento muito difícil. E ali precisa, ó, limpar, limpar, limpar. Você sai dali com leveza, né? E às vezes você está bem. E aí então que você acessa. É quase inacreditável. Muitas pessoas relatam isso, não sou só eu. Tá bom? Vamos lá. Qual outra possibilidade? Márcia, se eu dormir no meio, é porque é limpeza. E aí eu fico em silêncio. Eu coloco uma musiquinha de fundo, assim, até para embalar. Em algum momento eu subo um pouquinho o volume para você despertar. Mas eu não posso ficar, por exemplo, acorda, porque você está numa profundidade tão grande que não é recomendável nem acordar uma pessoa em assim, hipnose, nem na vida ao vivo, né? Que a pessoa pode tomar um susto. Mas não tem como, assim, eu vou para um lugar, não volto mais, porque você não vai para lugar nenhum. A hipnose, você está consciente o tempo todo. Ah, esqueci de falar das ondas cerebrais. Depois da teta, que é ideal, se baixar mais ainda é delta, que é o dormindo. Esse delta, bater na delta e tentar acordar, fazer força para ficar acordado, pode ser que você vá para ondas gama. Aí são as ondas dos canalizadores, dos meditadores, que já treinam há muitos anos, de quem recebe obras e obras de inspiração, sabe, composição, essas coisas assim, que já estão assim, ó, numa onda assim, ó, que tá direto lá em cima, né? Você acessa direto ali e você recebe direto. Então, o ideal é comece em alfa, vai acostumando, aí você vai relaxando, o ego tenta atrapalhar, você respira fundo e aí entra em teta e se puder ir para gama, seria bom. Mas é raro, bem raro, tá? O importante é não duvide. Permita que aqui, ó, no seu cérebro, as regiões
da imaginação, da visão, da criação estejam ativadas. Por quê? É aqui que há uma conexão para que, é como se fosse uma tela, abra uma tela. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Pois algumas pessoas relatam como se tivessem com aqueles óculos. Então, você olha para a esquerda, você enxerga o que tem do lado esquerdo, você olha para a direita, olha para cima, olha para baixo, olha para as mãos, você olha para você. Mas se você estiver só olhando para frente, você não vê você. E fiquem tranquilos. Eu fico falando o tempo todo com vocês. Vocês não vão ficar em silêncio total e eu ali. Não, eu anoto no caderno tudo que vocês vão falando, vou fazendo perguntas, nós vamos interagindo o tempo todo. E para finalizar, chega uma hora de perguntas que eu começo a fazer, né? Em algum momento eu começo a fazer perguntas. Não utilizem aqui, ó, o mental para responder, porque eu não estou perguntando para você, eu estou perguntando por uma inteligência superior. Permitam-se, deem a, o direito de receber mensagens em hipnose, porque isso pode acontecer. Não é que tem que acontecer, pode acontecer. Se você não recebe de alguma forma, no campo, pode vir para mim ou para quem está fazendo ali como inspiração, como um flash, imagens. Então, o tempo todo podem surgir flashes de imagens para vocês, sensações, vocês só sabem. E a dúvida, ela atrapalha. Porque você está ali numa experiência e fica assim, ó, tipo, imagina que você está entrando numa piscina. Você entra na piscina, não, não estou entrando na piscina, não, não, não vou entrar, não, eu não vou entrar. Então, melhor não ir na piscina, né? Mais ou menos assim. Essas são dicas para que vocês não se cansem à toa, não gastem muita energia como eu gastei na minha primeira hipnose, porque o meu ego foi um trapalhão, ele me dificultou, um grilo falante, um autossabotador, mas como eu queria muito fazer essa hipnose, eu consegui. Quando eu digo eu consegui, é com ajuda, né? Sim. Porque eu tinha que trazer uma experiência ou umas libertações e o mais incrível, uma sensação assim indescritível de leveza, muita leveza e de liberdade, a, a sensação da minha experiência. E cada experiência, como eu falei, é uma que não se compara com outra pessoa e nem com a sua própria, tá bom? Talvez tenha ficado alguma informação sem dar. Ah, não tomem café ou bebidas com cafeína no dia da hipnose, mas comam, tá bom? Leve, comam. A gente manda aí algumas coisas por escrito também para lembrar, mas assim, evitem comer feijoada e ir para uma hipnose, porque vocês vão dormir, roncar, tá bom? Mas pode comer normal. Mas se puder evitar comer carne vermelha, melhor, porque a sua digestão ela vai ficar assim, ó, toda a sua energia vai para a digestão, né? Tomem bastante líquido, se precisar parar para ir no banheiro, a gente para. Qualquer pausa para acertar equipamento eletrônico, para e volta da onde parou. Porque a ligação energética, que é a mais importante, esta, quando estabelece, ela não solta, né? Só se você quiser soltar. Então, quando eu digo solta, você está conectado, você está conectado. Você vai para o banheiro conectado, volta conectado e continua. Simples assim. É verdade. Tá bom? Vou ficar muito feliz se você der continuidade nessa sua busca de quem é você? O que você está fazendo aqui, afinal? Será que eu estou no caminho certo? Ou o que será que eles querem passar para mim? Quais são os novos direcionamentos na minha vida, né? Eu acho que estas buscas interiores, ou de resgatar fractais,
Quando você acessa uma outra vida, a gente resgata amorosamente, integra, só que isso vai com o tempo. Por quê? Quântico, passado, presente, futuro, dimensões paralelas, vidas paralelas, fractais paralelos, um monte de coisa, tudo se interliga ali com uma inteligência divina e tudo amorosamente, para que a sua vida seja cada vez melhor. E, se possível, curar você, autocura, você e toda a sua ancestralidade, todas as suas vidas para frente. Gratidão, fiquem bem. Até o próximo passo. Preencha, continua preenchendo aí o formulário, ou preencha, fica anexado nos comentários. E fale, agende, confie, vale a pena, tá bom? Tchau, pessoal. Gratidão.